Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando aqui mais uma coluna ao vivo na Causa Operária TV. Hoje vamos falar um pouquinho aí das eleições. Peguei um aspecto interessante aí das eleições, mas antes lembrar sempre para você se inscrever no canal, se inscreva na Causa Operária TV. Nós chegamos aí aos 88 mil, vamos chegar nos 100 mil inscritos. Compartilhe o nosso link 24 horas, que está aí. E depois você encontra todos os nossos programas também na nossa playlist do canal, ou melhor, nas nossas playlists da Causa Operária TV, cada programa aí com com a sua playlist, você pode também divulgar, reassistir, né, os programas na íntegra. E também contribuir com a gente, sendo membro assinante do canal, contribua com a Causa Operária TV. Bom, eu peguei aqui um tema sobre as eleições, que é o seguinte: nós vimos aí durante as eleições, e principalmente agora chegado ao fim desse processo, os balanços, né, todos os balanços, diferentes balanços que sempre caem no mesmo lugar. Né? E quais são esses balanços? O PT, em particular o Lula, estão acabados. Né? Uma derrota do PT, uma derrota do Lula, e, portanto, seria preciso que a esquerda encontrasse aí um substituto para o PT e para o Lula. Em muitos casos, né, a esquerda mais ligada ao PSOL aposta que esse substituto do Lula será o Guilherme Boulos, o grande Guilherme Boulos, que chegou no segundo turno das eleições aqui em São Paulo. E alguns setores da direita, inclusive, estão aí, muitos setores da direita, inclusive, estão justamente inflando aí, né, enchendo a bola do próprio Guilherme Boulos e do PSOL. Né? Esses aí foram os escolhidos, pelo menos para aquela ala, digamos assim, mais radical da esquerda, pequeno burguesa. O PSOL e o Boulos têm sido os escolhidos da imprensa golpista como os pretensos substitutos aí do PT e do Lula. Né? Para aquela esquerda mais direitista, mais burguesa, né, alguns procuram colocar em dúvida, quem sabe não seja o PDT ou o PSB ou coisas assim. Né? Fato é que todos os balanços, à esquerda e da direita, nós vimos até o general Mourão falando que o PT tinha acabado, jornais de extrema direita falando que o PT acabou, e tudo nessa mesma ideia. A imprensa golpista, né, sempre colocando suas posições de maneira quase que tendo a mesma orientação, né, falando essa mesma coisa, apresentando a coisa nesse sentido. E aí a gente entra na seguinte, isso daí nos coloca uma questão muito interessante. Se o PT, em particular o Lula, né, vamos falar aqui do Lula para não confundir, se acabou, se o Lula não é mais popular, se o Lula não tem mais lastro eleitoral e coisas desse tipo, por que a esquerda pequeno-burguesa, incluindo principalmente o próprio PSOL e o Guilherme Boulos, fazem tanto esforço para parecerem os grandes e maiores defensores do Lula e grandes defensores também da luta contra o golpe. Né? Notem bem, esforço para falsificar a história, porque, de fato, né, entre os partidos da esquerda parlamentar, pelo menos, o PSOL foi o partido mais confuso na luta contra o golpe. Né? O PSOL esteve aí em vários momentos, né, dizendo que não, muitos setores do PSOL dizendo que não deveria lutar contra o golpe, que deveria derrubar a Dilma, que a Lava Jato realmente era uma operação contra a corrupção, viva a Lava Jato. Muitos setores do PSOL defenderam, inclusive, a prisão do Lula, direta ou indiretamente, ou insinuando. Né? O Guilherme Boulos, que ainda não era do PSOL naquele momento, dizia que você precisava sair para a rua não contra o impeachment, contra o golpe, mas contra os ajustes fiscais de Dilma. Fez o Não Vai Ter Copa em 2014, que beneficiou a direita naquele momento. Tudo isso daí, né, o PSOL fez. No entanto, eles insistem em apresentar a história de que eles seriam o partido que, embora não seja do PT, mais defendeu a luta contra o golpe e mais defendeu o Lula. Né? Aí a gente fica perguntando, mas se o Lula está tão acabado assim, por que esse esforço para falsificar a política que eles mesmos levaram não faz muito tempo, faz 4 anos, né? Ou talvez se a gente levar em consideração que o processo golpista começou aí
a partir de 2013 e 2014, faz aí 6 anos, mais ou menos, é uma história recente. Né? No entanto, eles falsificam para procurar aparecer como grandes defensores do Lula. Né? Aparecem lá no palanque, abraçando o Lula, aparecem fotos do Boulos beijando o Lula, etc. e tal. Né? Por que, se o Lula acabou, morreu? Justamente porque, na realidade, a manobra ela consiste nisso. Vamos fazer demagogia com o Lula, porque o Lula, diferente do que todos estão dizendo, ele tem sua base popular e eleitoral. Né? Vamos fazer a demagogia com o Lula para que nós possamos roubar essa base popular do Lula. Né? Sem essa demagogia com o Lula, a operação não funciona. Né? Portanto, e eles querem, de um lado, apresentar um balanço político falso de que o PT e o Lula devem ser superados. Até o Jacques Wagner, que é do próprio PT, disse que tem que fazer uma renovação geracional e que o próprio PT tem que ser independente do Lula. Então eles querem apresentar um balanço falso sobre o Lula, mas sem se deslocar do problema, sem se deslocar da própria base popular do Lula, porque eles precisam usar essa base para colocar em marcha a manobra deles de substituição, entre aspas, do PT e de Lula. Né? Então eles convencem as pessoas de que o Lula realmente não tem mais base popular para poderem aí sim dar um golpe de mão no meio da esquerda para que eles apareçam como substitutos do Lula, convencendo, inclusive, os próprios setores lulistas, né, com isso daí. Né? Convencem os próprios setores lulistas, meio perturbados aí pelo bombardeio, né, da imprensa golpista, vão olhar e falar, realmente nós não temos mais apoio, vamos apoiar o Guilherme Boulos. E é assim. Agora, se o Guilherme Boulos aparecesse do jeito que ele realmente é, que é o cara que chamou o povo aí chamou aí na rua contra os ajustes, que não colocou, que é um dos que se recusam a realmente defender os direitos do Lula na rua, né, a não ser aí para fazer discurso, etc e tal, ele não poderia fazer essa manobra porque ele apareceria como uma pessoa inimiga do Lula. Né? Então, a coisa está assim. Se for para defender o Lula só serve para fazer demagogia. Essa é a grande verdade da esquerda pequeno-burguesa e que com as eleições ficou ainda mais claro, né? Essa ideia. Se todo mundo aí diz que tem que defender o Lula, por que não então fazer uma campanha pelos direitos democráticos do Lula ser candidato? Porque ninguém quer defender o Lula. Todo mundo só quer o Lula para abraçar do ladinho e fazer demagogia, mas na hora de realmente defender o Lula, os direitos dele ser candidato e tudo mais, não. Por quê? Porque também se defender o direito dele ser candidato, quem que vai ser o candidato? Vai ser o próprio Lula. E isso não é interessante nem para o Guilherme Boulos, nem para o PSOL, e menos ainda para a direita golpista que quer apresentar o candidato da Frente Ampla, né, e quer isolar o PT e o Lula nas eleições de 2022. A gente vai ficando por aqui. Fiquem ligados agora no Panorama Brasil. Hoje ainda tem programa de índio, tem jornal dos comitês de luta, tem análise sindical e resumo do dia. Muito boa tarde, fiquem ligados aí na programação da Causa Operária TV. Quarta-feira eu estou de volta em mais uma coluna.